Esse título pode parecer um pouco exagerado, um clickbait, mas eu vou te explicar o porquê dele, se você ficar até o final do vídeo. Para explicar certinho sobre esse assunto, eu vou usar uma história sobre a Ana, que vai ser nossa personagem, e aí você avalia junto comigo como que são as decisões delas e o risco que ela vai correr ao longo da caminhada dela. Então a Ana, ela é uma pessoa que hoje deve ter por volta de 35, 40 anos, e desde nova ela tem problemas com o peso. Ela foi uma criança que na época não fazia atividade física, os pais tinham um consumo calórico inadequado na vida, os pais também têm obesidade, sobrepeso, então ela vem com esse histórico desde nova. Em alguns momentos ela conseguiu emagrecer, teve um efeito sanfona, depois engordou. Quando a vida saía do eixo por algum motivo, um término de relacionamento, alguma questão profissional, ela vinha e tinha um reganho de peso. Ela já usou Herbalife, já usou outras táticas, como aqueles remédios que não absorviam gordura. Ela sempre estava envolvida nas modas de emagrecimento a cada ciclo que elas apareciam. E nenhuma foi eficiente até então. Recentemente, a Ana ouviu o doutor Caneta fazer uma propaganda no Instagram sobre questões, sobre o Monjaro, sobre o Ozempic, sobre as canetas que existiam, e decidiu utilizar esses métodos. Como que essas canetas funcionam no organismo da Ana? Acontece algumas questões bioquímicas, fisiológicas, que a Ana fica um pouco enjoada durante o dia. Ela acaba perdendo a fome. Então, vamos pensar que normalmente num dia normal, ela chegaria, comeria bastante doce, comeria alimentos que são fritos, mas hoje, nesse mesmo dia, o que acontece? Ela chega e ela fica com uma sensação já de estar cheia, levemente enjoado. Sabe quando você está naquele dia que você sente, hoje eu não estou muito afim de comer, eu só vou comer o mínimo para não ficar tonta, não ficar fraca? É essa sensação que ela fica constantemente. Então, por causa disso, a Ana está comendo menos. Vamos supor que a Ana normalmente comeria uma média diária de 2.500 calorias, por aí. Hoje a Ana consegue comer no máximo 800. Então ela dividiu por 3 a ingestão calórica dela. Lucas, quanto que seria o adequado para alguém normal? Umas 1.500 no caso dela. Então ela está no mínimo ingerindo metade do que seria um recomendado nutricionalmente e 1/3 do que ela costumava ingerir. O que vai acontecer com a Ana? Primeiro mês ela vai perder uns 5, 8 quilos. Segundo mês, mais uns 5, 8 quilos. Então ela vai perder cerca de 15 a 20 quilos em 2 meses. E sabe o que é mais interessante? Vai acontecer isso com ela fazendo um pouco esforço. Porque ela não mudou uma dieta dela, ela não tá fazendo alguma dieta e ela nem tá indo treinar muito. Ela só vai treinar às vezes. Ela vai 2 vezes na semana, ou tem semana que ela não tá tão afim. Ela tá treinando igual. Então olha que interessante. Ela mudou o peso dela sem mudar os hábitos. É como se fosse a varinha mágica. Ela conseguiu atingir o que ela estava buscando sem ter esforço para isso. Então esse é o cenário vendido por alguns profissionais e que a Ana busca atingir o objetivo sem ter esforço. Só que o que acontece nesse processo? A Ana, nessa perda de peso, ela perdeu lá 20 quilos em 2 meses. Mas o que aconteceu nesses 20 quilos que foi perdido? Provavelmente, uma boa parte desses 20 quilos é de massa magra, músculo. Por quê? Porque ela está ingerindo muito menos do que ela ingeria de caloria e também muito menos do que ela precisa. Lembre-se, a Ana precisaria ingerir umas 1.400, 1.500 calorias para uma pessoa saudável. Ela está ingerindo 800. Então ela já está abaixo do que ela precisaria. E esse déficit do que ela está ingerindo a menos do que seria o ideal vai comprometer outras coisas. Não é só gordura que a pessoa vai perder, ela vai perder massa magra. Ainda mais porque ela não está mudando os hábitos. Dessas 800 calorias, ela está comendo muita tranqueira no meio. Ela não está indo treinar regularmente, não está tendo um estímulo hipertrófico de massa magra. Então a Ana, ela está derretendo 20 quilos.
Ela não está perdendo 20 quilos de gordura. E esse é o principal ponto que diferencia o emagrecimento. Porque emagrecimento, a gente vai falar que é perda de peso. Mas o que é o peso? O peso pode ser algumas coisas. Pode ser gordura, pode ser massa magra, pode ser água. Osso, a pessoa teoricamente não vai perder, porque só se a pessoa perder um membro, porque o osso vai continuar igual o peso. Então vai ser sempre gordura, massa magra. E também quando a gente fala de alguém que está acima do peso, ele tem muita retenção de água. Então a pessoa vai perder um pouco de água e vai diminuir o peso. Então esse é o grande ponto da Ana. Como a Ana está hoje? A Ana hoje provavelmente é uma pessoa com menos massa magra do que a Ana antes do processo da caneta, no Monjaro. E o que isso tem a ver com a nossa história aqui? Se a gente tem duas pessoas na UTI que tiveram um acidente, o mesmo acidente, os mesmos danos, você sabe qual que é a pessoa que tem mais chance de não morrer? É a pessoa que tem mais massa magra. A massa magra tem um efeito protetivo em situações emergenciais da vida e efeito positivo para a saúde. Então, quando alguém perde muita massa magra, a pessoa está tendo mais chance de ter um problema, mais risco de vida. E aí, aonde que entra o maior risco nessa história? Porque a Ana, ela emagreceu 20 quilos, só que ela não melhorou os hábitos. Então, na hora que ela for parar de usar o Monjaro, o Ozempic, a caneta, provavelmente ela vai voltar a ter um ganho de peso. E esse ganho de peso vai ser perdendo massa magra, porque ela já perdeu massa magra. E massa magra é bem difícil de você ganhar. É bem mais difícil ganhar massa magra do que perder gordura. Então você consegue enxergar que a Ana, depois de 6 meses de parar o Monjaro, o Ozempic, a caneta, tem grande chance dela estar pior do que a Ana antes de ter usado? E aí que entra o título do vídeo. O Monjaro pode te matar? Não pela aplicação do medicamento, mas pode te deixar mais perto de uma situação de risco de vida após o uso. A Ana, nossa personagem hipotética, é um exemplo do título do vídeo. E como a Ana poderia não estar relacionada ao título do vídeo? Às vezes, eu vou dar outro exemplo de... Vamos supor que a gente tem uma loja de roupa. Então a gente sabe, quem estiver assistindo e for autônomo, tiver loja, tiver comércio, vai entender bem o que eu estou falando. Imagina que a semana está fraca de venda. Então você está desanimado, está repensando as coisas. Aí na quinta-feira vem alguém e faz uma grande compra. Compra bastante coisa, compra umas roupas que estavam paradas. E aí você dá aquela animada. Você fala, nossa, agora vai, vou até focar em fazer um conteúdo no Instagram aqui para a loja, vai dar certo. Aquela injeção de ânimo que muitas vezes é importante pra gente. Se a caneta, o Monjaro ou o Ozempic, for essa injeção de ânimo momentânea, pode ser um bom caminho. Desde que depois você foque em melhorar os hábitos. Porque vamos supor que veio alguém quinta-feira e fez uma grande compra. Só que se você não se movimentar, não buscar melhorar o marketing da loja, não melhorar o atendimento às ações, você vai ficar um grande tempo depois esperando uma outra venda. Mas se você usar essa venda para que você melhore pontos falhos e use essa venda como estímulo para sua loja ficar melhor, podem vir novas vendas. Então esse é o raciocínio que é útil de usar essas estratégias. Uma injeção de ânimo, ao invés de uma injeção de algo que vai somente tirar sua fome e você não vai fazer nada. Então hoje a gente conversou sobre a história da Ana, nossa personagem fictícia, e espero que você não seja a Ana nas más escolhas. Espero que você faça boas escolhas, que você consiga ter um emagrecimento com melhora de hábitos, para não ficar mais próximo de ter risco de vida e que isso seja um problema para você.